Direto da redação. Habemus Papam. Já temos um novo Papa. Já tem o sucessor do Papa Francisco. E ele optou pelo nome Leão XIV. Você vai conhecer agora como foi a eleição, como foi o anúncio da escolha do novo Papa no conclave que foi encerrado ontem em Roma. A reportagem você confere agora na sequência. Depois de 4 votações em 2 dias de conclave, o Vaticano anunciou nesta quinta-feira, por meio da fumaça branca na Capela Sistina, que o novo Papa foi eleito. É o cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos. Ele escolheu o nome Leão XIV para o seu pontificado. O novo líder da Igreja Católica é o primeiro Papa dos Estados Unidos da história. Robert Prevost foi o escolhido no segundo dia do conclave por 133 cardeais. A fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina por volta das 2 da tarde, no horário de Brasília, 7 da noite, no Vaticano. Em seguida, o cardeal Angelo Mamberti citou o nome do novo pontífice e falou a famosa frase Habemus Papam, que significa temos Papa, em latim. Em seu discurso na sacada da Basílica de São Pedro, para uma multidão de fiéis, o novo Papa Leão XIV primeiro agradeceu o legado do seu antecessor Francisco e fez um chamado de paz à comunidade católica. Eu também gostaria que esta saudação de paz entrasse em nossos corações, chegasse às nossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja convosco. O Papa Leão XIV pregou uma igreja que caminhe sem medo, de mãos dadas com Deus e uns com os outros. Discursou também, lembrando princípios cristãos e a intenção de construir pontes com diálogo. L'umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio. A humanidade precisa dele como ponte para alcançar Deus e o seu amor. Ajudemo-nos uns aos outros também. Ajudem-nos a construir pontes com diálogo, com encontro, todos juntos, como um único povo, sempre em paz. Un solo popolo, sempre in pace. Nascido em 1955, em Chicago, nos Estados Unidos, Robert Francis Prevost ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho em 1977. É conhecido por sua atuação missionária no Peru nos anos 1980, onde aprendeu espanhol e se aproximou dos fiéis latino-americanos da Igreja. Também é tido como mais progressista do que outros cardeais americanos. O historiador e professor de ciências da religião Rodrigo Kopp explica que a escolha do nome Leão é bem representativa. Leão XIII, o último Papa Leão, foi nos seus 35 anos de pontificado, até 1903, um Papa inovador para a sua época, buscando conciliar a tradição da Igreja com os desafios do mundo moderno. O que é interessante, primeiro, a Igreja continua deslocando seu centro geográfico. Continua na América, o papado. Prevost é um norte-americano com cidadania peruana, viveu por volta de 24 anos na América Latina. Então é um Papa que me parece que vai buscar essa ponte entre tradição e renovação. Leão XIV é o 4º Papa que vemos no século XXI, o terceiro a tomar posse nos últimos 20 anos e o mais novo deles. Em 2005, o Papa Bento XVI tinha 78 anos quando assumiu o pontificado. Em 2013, o Papa Francisco estava com 76 anos e cumpriu um papado de 12 anos até falecer no dia 21 de abril. Agora, neste dia histórico, um novo pontificado se inaugura com a chegada de Leão XIV ao mais alto posto da Igreja Católica. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes. Eu estou longe de ser um vaticanista, né? Um vaticanista. Vaticanista geralmente é um especialista em estudar o Vaticano, mas eu estudo muito, leio muito sobre o Vaticano, porque como eu estudo filosofia, gosto de filosofia, sou aluno do professor Leandro Carnal no curso de filosofia, diga-se de passagem, então fatalmente a gente estuda um pouco também sobre a história do Vaticano, a história do papado, a história das religiões, e quando há uma escolha de um papa, pelo perfil dele, pela escolha do nome, isso é muito representativo para dizer como vai ser o pontificado. E eu fui muito atento ao discurso do Leão XIV, novo Papa. E pelas características dele, por onde ele passou, por onde ele andou. Ele é norte-americano, ele é nascido em Chicago, mas ele passou uma temporada do período dele, do pastoreio dele, no Peru.
Nesse período ele foi muito acolhedor à questão de refugiados, à questão de imigrantes, especialmente venezuelanos que se refugiavam no Peru. A questão indígena é muito representativa. Ele era muito próximo do Papa Francisco. E o Papa Francisco ele nomeou cardeais, ele fez, de certa forma, a sucessão dele, construiu o processo sucessório dele. Então ele segue uma linha semelhante com algumas diferenças em relação ao Papa Francisco. Ele é agostiniano, né? Ele é de uma ordem agostiniana, Santo Agostinho. Então E a escolha do nome Leão XIII, ele quer dizer o seguinte ali, porque o Leão XIII ele foi muito voltado para as questões sociais, a questão do direito de trabalhadores, ao mesmo tempo mantinha diálogo com as correntes conservadoras do Vaticano, mas ele foi muito voltado para isso. A teoria do solidarismo cristão foi uma ideia que influenciou os partidos democrata-cristão no mundo. Ela emerge no período do papado de Leão XIII. No Brasil, ele é nome de uma fundação, aqui no estado do Rio de Janeiro, Fundação Leão XIII, que presta assistência à população mais pobre. Mas ele, ao mesmo tempo, é um conservador na questão doutrinária, como era o Leão XIII. Na questão doutrinária, o novo Papa, por exemplo, ele é contra a ordenação de mulheres. Então aí ele vai ser um cara mais conservador nessa questão doutrinária. Mas ele faz um discurso ontem que ele quer uma igreja sinodal. É o mesmo parâmetro que seguia o Papa Francisco. O que é uma igreja? O que seria uma igreja sinodal? É uma igreja aberta ao diálogo interreligioso com as outras religiões, diálogo interno com todas as correntes religiosas, o diálogo também, assim, a participação, não é aquelas decisões do Vaticano que vem de cima para baixo, mas uma discussão que envolve ali as bases, os leigos, os padres, os bispos. Então, de certa forma, nessa questão social, nessa questão indígena, na questão ambiental, tudo indica que o Papa, o Leão XIV, ele tende a seguir o que já vinha fazendo o Papa Francisco. Na questão doutrinária, talvez ele seja um pouco mais rígido, ele seja um pouco mais conservador. Mas chama atenção ali a vitalidade dele, ele é um Papa ainda, para o posto ali, um Papa considerado jovem, veja bem, 68 anos de idade, né? Então o Papa Francisco assumiu, já tinha 70 e tal, ele tem 68 anos. Ele, apesar de ser norte-americano, que é o primeiro Papa norte-americano, isso tem uma simbologia também, tá? Mas ele tem uma influência muito grande ainda latino-americana, pelo período em que ele viveu no Peru. Então tudo isso aí vai de certa forma construindo ou nos delineando, nos mostrando a imagem do que será o papado do Leão XIV, o Robert Francis Prevost, nascido em Chicago, mas durante boa parte do tempo vivenciou ali a realidade do Peru, que é um país pobre, um país latino-americano e um país de característica altamente indígena, a maior parte da população indígena no Peru. Então tudo isso aí promete. A igreja segue na linha progressista. A igreja não vai dar, ao que tudo indica aí, não vai dar um passo atrás. Ela não vai recuar assim para o conservadorismo. E ele não é. E essa questão de acolhimento aos migrantes cria de repente um choque ou pelo menos uma resistência em relação aos movimentos de extrema direita. Ele nunca foi vinculado a esses movimentos, como também nunca foi vinculado a nenhum movimento de extrema esquerda, como não era o Leão XIII. O Leão XIII ele era avesso ao extremismo de direita e ao extremismo também de esquerda. E outra questão também que ele toca, que é o chamado à paz. No momento em que Israel está devastando a faixa de Gaza, atacando Gaza, no momento que tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia, ele vai no mesmo discurso do Papa Francisco. Agora, vamos ver aqui a repercussão no Brasil. Essa reportagem aí está no Diário da Guanabara, você vê aí, a fumaça branca subiu, os sinos de São Pedro repicaram e o mundo ouviu o anúncio histórico. Habemus Papam.
Foi nessa quinta-feira o conclave elegeu o cardeal Robert Prevost, 68 anos, como Papa da Igreja Católica, que adotou o nome de Leão XIV. E da sacada central da Basílica de São Pedro, o cardeal protodiácono Dominique Mambert proclamou a escolha para cerca de 100 mil fiéis que lotavam a Praça de São Pedro em Roma, sob aplausos e lágrimas de emoção. Os fiéis aguardavam ali, subiu a fumaça branca, todo mundo sabia que já tinha o Papa. É a liturgia católica, é uma liturgia bonita e o mundo para ver a escolha de um novo Papa. É um estadista, é uma eleição interna no Vaticano. O Vaticano é o menor país do mundo, mas ele tem um corpo diplomático e é um cargo que tem um peso muito forte, né? A opinião do Papa, ela representa muito, ela é muito representativa. Mas eu vou voltar aqui a reportagem, porque vamos saber como foi a repercussão da eleição do novo Papa. Aqui no Brasil, a CNBB, ela se manifestou sobre essa escolha do novo Papa e disse que acolhe a eleição de Leão XIV com o coração aberto. Vamos à reportagem. O Brasil acolhe a eleição do Papa Leão XIV com o coração aberto. A afirmação está na mensagem de saudação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ao Santo Padre. Para a CNBB é preciso caminhar em comunhão com Leão XIV e com o espírito missionário. Isso para fazer da Igreja cada vez mais uma casa de portas abertas, onde todos se sintam acolhidos, amados e valorizados, especialmente os pobres. Na mensagem, a conferência pediu ainda que o Espírito Santo guie as decisões do novo Papa, fortalecendo a missão de unidade, amor e esperança para todos os povos, como um verdadeiro pastor segundo o coração de Cristo. De acordo com o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Rippers, o Papa Leão XIV deve seguir mais do que a linha de Francisco, mas a linha dos últimos papas. Todos os papas que nos últimos anos estavam se dedicando a este fortalecimento do diálogo, da paz e principalmente cuidado com os mais vulnerabilizados, cuidado com os pobres. O Papa Leão XIV conhece a realidade latino-americana, trabalhou num país que é também vulnerabilizado, então ele sabe exatamente quais são as grandes necessidades. De acordo com o secretário da CNBB, o fato do novo Papa ser norte-americano e já ter feito críticas ao presidente Donald Trump não significa dificuldade de diálogo. São mais de 80 conflitos no mundo. Com esse início do pontificado dele apontando a paz esteja com vocês, ele nos mostra e nos convida que é preciso retomar esta doutrina social da Igreja, que tem como objetivo fundamental o diálogo entre as nações e o bem comum. Em relação a grupos vulnerabilizados como LGBTQIA+, Dom Ricardo destacou que, muito mais do que uma bandeira de gênero, a Igreja vem caminhando para a dignidade da pessoa humana. E lembrou que o Papa Francisco assinou um tratado que dizia exatamente esta frase: Deus criou todos os homens e mulheres na mesma dignidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.